Descubra o segredo da poderosa oração da manhã que está transformando vidas. Você já se perguntou o que aconteceria se, ao abrir os olhos pela manhã, sua alma acordasse antes do seu corpo? Será que a primeira respiração do dia poderia ser um portal para algo maior, para um recomeço verdadeiro e profundo? O instante em que a luz da manhã toca seu rosto é mais do que rotina. É uma chance silenciosa de renascer de dentro para fora, de permitir que o sagrado invada até os detalhes mais comuns da vida. Muitos vivem o despertar como obrigação, mas poucos percebem que há um convite divino embutido nesse momento. Eis que tudo se faz novo. Acordar é aceitar que Deus está sussurrando ao seu coração antes mesmo do sol vencer a escuridão. O verdadeiro despertar não é medido pelo relógio, mas pelo grau de presença e abertura ao mistério de existir. Cada amanhecer é um altar invisível onde pensamentos, intenções e desejos podem ser ofertados ao Senhor. A força para recomeçar não nasce de nós, mas da graça renovada a cada manhã, quando o Espírito Santo sopra esperança, coragem e humildade para levantar. Talvez você esteja acostumado a despertares apressados, em meio a notificações e preocupações. Mas o chamado de Cristo é diferente. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Antes de correr para o mundo, permita-se esse instante de encontro com o Eterno. O verdadeiro despertar é voltar o pensamento para o alto, para o infinito que só Deus pode preencher. Nenhum fracasso, culpa ou medo resiste à luz do recomeço divino. O passado pode pesar, mas não determina o que você viverá hoje. Nada é pequeno quando feito na presença de Deus. O silêncio do quarto, o cheiro do café, o primeiro pensamento, tudo pode se transformar em oração, se oferecido com humildade e sede de santidade. Comece o dia cultivando sensibilidade para o divino escondido na simplicidade, permitindo-se perceber as promessas renovadas a cada raio de sol. Este é o chamado para o seu despertar, não apenas para o cotidiano, mas para a possibilidade de ser renovado, restaurado, ressuscitado pela força de Deus que opera no agora. Hoje é dia de recomeço. Deixe a alma acordar primeiro, abrace a paz que só Deus pode oferecer e faça de cada manhã o início de um milagre. Você está pronto para aceitar esse convite? O poder da primeira palavra do dia. Desde o momento em que o silêncio da madrugada é quebrado pelo primeiro pensamento, o destino do seu dia começa a ser traçado. A ciência e a espiritualidade concordam. A primeira palavra, o primeiro sentimento, a primeira decisão mental ao acordar tem força de semente, lançada na terra fértil da sua alma. Se você já percebeu como acordar com gratidão, muda tudo, ou como um pensamento negativo logo cedo, pesa sobre as horas seguintes, então já sentiu, mesmo sem perceber, o poder transformador desse instante. Não se trata de magia ou superstição, mas de um princípio profundo que atravessa séculos de tradição cristã, validado hoje pela psicologia e neurociência. O que sai da sua boca logo ao acordar tem poder profético. Nas Escrituras, a palavra sempre inaugura novos ciclos. Deus criou o mundo dizendo, haja luz. O salmista declarou, de manhã apresento a ti a minha oração e aguardo com esperança. É a palavra, a que Deus diz, a que você pronuncia, que define a atmosfera, perspectiva e direção do dia. A mente humana, ao despertar, está especialmente aberta a impressões, sensações e comandos. O cérebro, saindo do repouso, absorve com mais facilidade tudo o que recebe, seja esperança ou ansiedade, fé ou medo. Se a primeira palavra for de bênção, ela ecoa pelo restante do dia. Se for de reclamação ou preocupação, os pensamentos tendem a seguir a mesma trilha. Por isso, o cristão é chamado a despertar o coração antes de despertar os lábios,
escolhendo conscientemente o que deseja semear. A oração da manhã, quando pronunciada com fé, não é só proteção, é direção, clareza, impulso, entrega. Você pode transformar o ambiente espiritual da sua casa, do trabalho, da família, simplesmente mudando as palavras com que começa a sua jornada. Essa escolha é um ato de fé e maturidade espiritual. Não subestime o valor de declarar, já ao acordar, palavras de gratidão, confiança, louvor e propósito. O que você profetiza com seus lábios desenha os contornos do que vai experimentar. Assim como o agricultor lança sementes com esperança de colher frutos, o cristão lança palavras pela manhã, sabendo que Deus honra cada uma que nasce de um coração sincero. Quando você desperta e entrega a primeira palavra ao Senhor, você abre caminho para que o dia seja moldado pela vontade dele e não pelos ruídos do mundo. Agora, se você pudesse escolher conscientemente o que plantar hoje com sua voz, que realidade desejaria colher até o anoitecer? O segredo não revelado da oração matinal. Entre todas as práticas espirituais do cristianismo, a oração da manhã costuma ser vista como um hábito, uma simples conversa com Deus antes das atividades do dia. Mas há algo além da superfície, uma dimensão pouco explorada que transforma o ato em uma experiência viva e profundamente restauradora. O segredo não está apenas nas palavras escolhidas, mas no modo como o coração se apresenta diante do sagrado logo ao despertar. A maioria repete frases conhecidas, faz pedidos automáticos, agradece por mais um dia e segue em frente. No entanto, a oração matinal que realmente transforma vidas é aquela que começa com entrega absoluta, silêncio interior e coragem de expor ao Senhor até as fragilidades não ditas. O segredo é render-se sem reservas, abrir espaço para que Deus conduza não apenas as ações, mas também as intenções, os sentimentos e até os vazios do coração. É no instante em que a alma se coloca vulnerável, reconhecendo limites, que o Espírito Santo encontra terreno fértil para agir e operar milagres cotidianos. Não há fórmula rígida, mas há disposição de deixar Deus falar mais alto do que o medo, a ansiedade ou a autoproteção. Quando a oração matinal deixa de ser formalidade e se torna encontro verdadeiro, o recomeço é mais leve, os desafios parecem menores, a paz se instala mesmo nas tarefas rotineiras. O segredo também envolve escuta, não apenas fala. Ouvir a voz de Deus pode acontecer nos pequenos detalhes, um pensamento que acalma, uma lembrança de promessa bíblica, uma intuição de que o caminho será diferente. Muitos perdem esse contato porque já acordam preenchidos de ruídos internos e compromissos urgentes. Quem decide silenciar e apenas estar diante do Senhor pela manhã, experimenta a diferença entre falar com Deus e deixar-se transformar por Ele. Existe um tipo de oração que abre portas invisíveis, cura feridas profundas e renova a esperança quase perdida. Não é a mais eloquente, nem a mais longa. É a que brota de um desejo genuíno de ser guiado pelo Espírito Santo, de reconhecer que só Deus pode preencher a sede do coração humano. O que aconteceria se a partir de amanhã sua oração fosse assim, um encontro real e transformador com Deus, muito além do habitual? Desmistificando a rotina. Oração não é repetição. Existe uma armadilha sutil na vida espiritual, a de transformar o sagrado em rotina vazia, acreditando que basta repetir gestos, palavras ou fórmulas para estar diante de Deus. A oração da manhã, quando praticada apenas por obrigação ou por costume, perde sua força original e se dilui em meio à pressa do cotidiano. Quantas vezes o coração já não se perdeu nas repetições automáticas, dizendo o que sempre disse, sem sequer perceber o significado das próprias palavras. Cristo,
em sua sabedoria, alertou sobre o perigo das repetições vãs, ensinando que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não apenas no exterior da fala. Desmistificar a rotina é reencontrar o frescor do primeiro amor, é se permitir viver cada manhã como se fosse a primeira em que Deus está esperando pelo seu olhar, pelo seu desejo sincero de comunhão. Não há problema em ter um texto, um salmo, uma oração preferida, mas o que faz a diferença não é o texto em si, e sim a intensidade da entrega, a autenticidade da alma diante do Pai. Até a oração mais simples, quando feita com o coração aberto, pode ser o canal para um milagre ou uma resposta inesperada. O segredo está em transformar cada palavra dita em oferta viva, em perceber que Deus não está preocupado com a perfeição da sua oração, mas com a verdade da sua presença. Quem ora apenas por hábito se distancia do que há de mais precioso: a intimidade. Quem ousa romper com a superficialidade e se coloca inteiro na presença de Deus, descobre um caminho de profundidade, renovação e sentido. A rotina pode ser aliada se for vivida como disciplina amorosa, não como anestesia espiritual. O desafio é não permitir que o extraordinário se torne banal. Toda manhã traz consigo uma nova chance de se conectar com o sagrado, de mergulhar mais fundo, de deixar-se surpreender pela ação divina. Assim, a oração da manhã deixa de ser repetição e passa a ser renascimento, fonte de vida nova a cada dia. O que você tem feito para manter viva a autenticidade do seu diálogo com Deus ao amanhecer? Ciência, fé e o cérebro ao acordar. Ao longo dos séculos, a espiritualidade cristã valorizou a oração da manhã como encontro transformador com Deus. Hoje a ciência confirma aquilo que a fé já sabia, intuitivamente. O cérebro humano desperta em um estado especial de receptividade, em que tudo o que é pensado, sentido e proclamado nas primeiras horas do dia influencia profundamente o restante da jornada. Neurologistas explicam que, ao acordar, as ondas cerebrais estão em transição do repouso profundo para a vigília, tornando a mente mais aberta a sugestões, comandos e emoções. Nesse instante, as memórias, os sentimentos e as decisões que tomamos se fixam com mais facilidade e orientam nossas atitudes, escolhas e até reações diante dos desafios. É por isso que a oração matinal, muito além de um ritual religioso, é um poderoso instrumento de renovação da mente. Quando você se dirige a Deus nos primeiros momentos do dia, está literalmente moldando seus pensamentos, preparando seu cérebro para enxergar possibilidades, agradecer por pequenas vitórias e fortalecer a resiliência diante das dificuldades. A neurociência comprova: práticas como gratidão, louvor, meditação e oração aumentam a produção de neurotransmissores ligados à felicidade, à serenidade e à esperança, promovendo saúde emocional, equilíbrio e até proteção contra o estresse. Fé e ciência não se opõem nesse campo, mas se complementam. O salmista já intuía essa verdade ao declarar: de manhã apresento a ti a minha oração e aguardo com esperança. A prática diária de colocar Deus no centro do despertar fortalece os circuitos cerebrais ligados à confiança e à expectativa positiva. As palavras proferidas ao amanhecer, quando carregadas de fé, tornam-se sementes poderosas que frutificam ao longo do dia, direcionando pensamentos, escolhas e comportamentos. Viver essa integração entre ciência e fé é reconhecer que Deus nos fez corpo, mente e espírito. Cuidar do que se pensa, se sente e se declara ao acordar é honrar o dom da vida e abrir espaço para que a graça atue integralmente. Cada manhã é um convite à renovação da mente pela oração, à criação de hábitos que edificam e à entrega confiante de tudo aquilo que será vivido.
Você está disposto a unir fé e ciência no seu despertar, permitindo que a transformação seja completa? Rituais matinais dos grandes santos. Quando olhamos para a vida dos santos, padres e mestres espirituais que marcaram a história da Igreja, percebemos que as manhãs eram sempre mais do que simples começos de dia. Os grandes homens e mulheres de fé faziam do amanhecer um verdadeiro altar, onde o ordinário se tornava extraordinário pela força da intenção e pela busca sincera de Deus. Muitos acordavam antes do nascer do sol para silenciar o coração e buscar orientação no Senhor, entregando os primeiros minutos não às preocupações do mundo, mas à escuta e à contemplação da vontade divina. A história de Santa Teresinha do Menino Jesus revela uma jovem que oferecia cada pequeno ato do início do dia como oração, transformando gestos simples em caminhos de santificação. São Francisco de Assis despertava louvando a criação e pedindo forças para amar, mesmo diante dos desafios. Santo Inácio de Loyola iniciava suas jornadas com o exame de consciência, revendo intenções e direcionando pensamentos para Deus. Santa Teresa d'Ávila dedicava os primeiros instantes à meditação, convencida de que só com o espírito alimentado seria possível enfrentar as exigências diárias com mansidão e coragem. Esses exemplos não são apenas curiosidades históricas, mas fontes de inspiração prática. O que eles têm em comum não é uma fórmula exata de oração, mas a decisão firme de entregar o primeiro pensamento, o primeiro gesto, o primeiro suspiro do dia ao Senhor. Cada santo encontrava em sua realidade um modo pessoal de iniciar o contato com Deus. Uns em silêncio, outros em canto, uns lendo as Escrituras, outros ofertando as tarefas mais rotineiras. Ao conhecer essas práticas, somos convidados a perceber que a santidade não nasce de grandes feitos, mas da fidelidade nos pequenos começos. Inspirar-se nos rituais matinais dos santos é abrir espaço para a criatividade espiritual e experimentar, a cada dia, maneiras novas de buscar a presença de Deus. Se a santidade começou com as escolhas silenciosas de cada manhã, por que não experimentar também, hoje, um novo jeito de viver o sagrado ao acordar? O efeito dominó. Espiritual na família e comunidade. O que acontece em segredo, na intimidade do coração ao amanhecer, transborda silenciosamente para além do indivíduo e começa a tocar todos à sua volta. A oração matinal não é apenas um ato privado, restrito à experiência pessoal de fé, mas uma semente plantada que gera frutos visíveis na convivência familiar, no ambiente de trabalho, na comunidade. Cada pessoa que inicia o dia em sintonia com Deus, mesmo sem perceber, carrega consigo uma presença serena e uma energia renovada que inspiram e influenciam quem está por perto. O olhar mais compassivo, a paciência diante das dificuldades, a disposição para perdoar ou escutar, tudo isso são manifestações concretas do efeito dominó espiritual que começa na primeira conversa com Deus. Muitos subestimam o poder transformador de uma alma em oração pela manhã, imaginando que sua busca por paz e sentido se encerra em si mesma. Na verdade, toda renovação interior se projeta nas relações. Filhos percebem quando o lar está mais leve, cônjuges sentem quando há clima de reconciliação, colegas de trabalho notam a diferença em quem chega com esperança estampada no rosto. Quando um membro da família se coloca na presença de Deus logo ao despertar, cria uma atmosfera espiritual onde é mais fácil cultivar a compreensão, a generosidade e a confiança. Essa dinâmica não se limita ao círculo familiar. Muitas vezes, a oração silenciosa de alguém pela comunidade, pelo bairro, pela cidade, é responsável por mudanças que só Deus pode medir. O exemplo dos santos mostra que o mundo foi transformado não apenas por grandes discursos,
mas por pessoas que oravam nos bastidores, intercedendo pelos outros e irradiando paz. Ao entender que sua oração matinal é como uma pedra lançada em águas tranquilas, gerando ondas de bem que se espalham, você assume a responsabilidade e o privilégio de ser instrumento de bênção para muitos. A escolha de se conectar com Deus nas primeiras horas do dia é um ato de amor que ultrapassa fronteiras. Ninguém sabe quantos problemas são evitados, quantos relacionamentos são restaurados, quanta alegria é semeada graças a um coração que ora com sinceridade logo pela manhã. Qual efeito você gostaria de causar hoje na vida de quem está ao seu redor? A força do silêncio e da escuta. No início do dia. No tempo em que vivemos, barulhos, notícias e cobranças invadem o dia antes mesmo que tenhamos tempo de respirar. Mas há um poder esquecido no silêncio da manhã, uma força discreta que só se revela a quem ousa calar a pressa e a ansiedade logo ao despertar. O silêncio verdadeiro não é ausência de som, mas presença consciente. É quando a alma se coloca disponível para escutar o que Deus deseja sussurrar, antes de qualquer palavra ser dita. Os mestres espirituais ensinam que mais do que falar, orar é saber escutar. E no início do dia, a voz de Deus é mais nítida, pois o coração ainda não foi tomado pelas distrações do cotidiano. Quem faz do silêncio o primeiro companheiro encontra clareza para enxergar sentido no ordinário. Sente o próprio corpo, percebe emoções e anseios, identifica sinais da graça. Nessa escuta interior, pequenos detalhes ganham novo significado. Um versículo ecoa de forma diferente, uma lembrança se torna oração, uma inquietação é acolhida como ponto de partida para um diálogo sincero com o Pai. No silêncio, a oração se aprofunda e a fé amadurece. Não são raros os relatos de quem encontrou respostas, consolo e direção no breve momento de quietude matinal. Na tradição cristã, o silêncio sempre precedeu as grandes manifestações de Deus. Elias reconheceu o Senhor não no vento forte, nem no terremoto, mas na brisa suave. Jesus se retirava de madrugada para rezar sozinho, longe dos olhares, porque sabia que no recolhimento a alma se prepara para ouvir e obedecer. Praticar o silêncio ao acordar é dar espaço para que o Espírito Santo inspire, cure, encoraje e revele caminhos inesperados. Começar o dia com 1 minuto de silêncio antes de qualquer palavra é um ato revolucionário em meio ao mundo acelerado. Permita-se essa experiência. Escute o que o silêncio pode ensinar. Preste atenção às sensações e permita que Deus fale ao seu coração. Qual nova direção pode surgir quando você aprende a escutar, não apenas a falar, diante de Deus, logo ao amanhecer? Gratidão e esperança. Plantando a semente do dia. Há uma sabedoria escondida em começar o dia com gratidão e esperança. Quando o coração reconhece, já ao acordar, os pequenos e grandes motivos para agradecer, uma energia diferente toma conta da mente e do corpo. A gratidão desarma a ansiedade e abre espaço para perceber que, mesmo em meio às batalhas, existem sinais do cuidado de Deus em cada detalhe. Cada palavra de agradecimento, dita em silêncio ou em voz alta, é como uma semente plantada que, ao longo do dia, germina em frutos de paz e confiança. A esperança é a companheira fiel de quem ora ao amanhecer. Não se trata de otimismo ingênuo, mas da certeza de que Deus continua escrevendo a história mesmo quando não se enxerga o desfecho. Ao declarar esperança logo cedo, você está profetizando sobre a própria vida, dizendo ao coração que nada está perdido, que toda manhã carrega promessas de recomeço e possibilidades novas. A esperança transforma expectativas, fortalece decisões e reorienta o olhar para além dos problemas. A experiência cristã revela que o agradecimento sincero e a esperança ativa são poderosas armas espirituais.
Quando você planta gratidão e esperança no início do dia, mesmo os momentos difíceis se tornam mais leves, e a alegria encontra espaço para florescer onde antes só havia preocupação. Esta prática molda o olhar, redireciona pensamentos e alimenta o ânimo para perseverar. O dia que começa com gratidão é dia que termina com bênção. Escolha começar amanhã diferente. Antes de pedir, agradeça. Antes de temer, espere. Antes de se preocupar, confie. Qual semente você deseja plantar hoje para colher um dia cheio de paz, sentido e esperança? Combatendo a negatividade com oração e palavra. Desde as primeiras horas do dia, somos cercados por pensamentos que podem levantar ou derrubar nosso ânimo. Muitas vezes, antes mesmo de sair da cama, já enfrentamos batalhas internas, medo do futuro, lembranças dolorosas, inseguranças e dúvidas. O segredo para não ser dominado pela negatividade está em assumir uma postura ativa e consciente diante dessas vozes. A oração matinal não é apenas proteção espiritual, mas uma poderosa ferramenta de enfrentamento mental. Quando o coração se coloca em diálogo com Deus logo cedo, encontra forças para substituir o pessimismo pela fé, a angústia pela confiança e o medo pela coragem. A palavra de Deus é o antídoto contra a toxina dos pensamentos destrutivos. Ao proclamar versículos de esperança, declarar promessas de vitória e reafirmar a identidade de filho amado, a mente se reeduca. Os sentimentos ganham novo rumo e as emoções, que poderiam arrastar para baixo, tornam-se pontos de apoio para a superação. Praticar a oração matinal é também aprender a responder aos ataques do negativismo com autoridade espiritual, lembrando a si mesmo de tudo o que já foi superado e de quem está ao seu lado em cada desafio. A cada amanhecer, Deus oferece uma nova chance de renovar os pensamentos. Não significa ignorar as lutas ou fingir que está tudo bem, mas escolher, apesar das circunstâncias, declarar que o bem tem mais força do que o mal. A oração da manhã coloca diante dos olhos a perspectiva do céu, fazendo com que até as dificuldades encontrem sentido. Quando a boca profetiza bênção, a mente se alinha ao propósito e a alma encontra descanso. Que tal amanhã começar o dia combatendo toda a negatividade com uma palavra de esperança e uma oração de entrega? Que mudança você acredita que pode acontecer quando, diante da batalha interior, você responde com fé e não com medo? Oração da manhã para dias difíceis. Nem todos os dias começam com céu azul ou disposição para grandes conquistas. Há manhãs em que o peso das preocupações, das perdas ou das incertezas parece sufocar o ânimo, tornando difícil até mesmo levantar da cama. É nesses momentos que a oração da manhã se revela ainda mais essencial, pois se transforma em sustento, âncora e alívio para a alma cansada. O segredo está em compreender que Deus não espera de você frases elaboradas ou palavras grandiosas, mas um coração sincero que se coloca diante dele como está, com fragilidades, dores e esperanças. Em dias difíceis, basta uma frase curta, um versículo simples, um suspiro honesto em direção ao céu. Jesus mesmo ensinou que a força da oração está na verdade do que se vive, não na quantidade de palavras. Senhor, ajuda-me, dá-me força para começar, permite-me sentir tua presença. São pedidos que tocam o coração de Deus e abrem portas para consolo, direção e renovação interior. O próprio salmista, em meio ao sofrimento, clamava: de manhã, ouve a minha voz, Senhor. A fé não é ausência de lutas, mas coragem para enfrentá-las acompanhado do Deus que nunca abandona. Ao orar em meio às tempestades, você declara, mesmo sem sentir, que confia numa força maior do que seus problemas.
Cada palavra, cada silêncio entregue, cada lágrima derramada se torna semente de vitória, porque o Senhor transforma a fraqueza em oportunidade para manifestar sua graça. Permita-se viver o extraordinário nas manhãs comuns. Traga sua dor, seus medos e dúvidas para a presença de Deus logo cedo. Que oração simples você precisa fazer amanhã para atravessar o dia difícil que se anuncia, transformando o ordinário em sagrado? O segredo da vida espiritual não está apenas em grandes gestos ou momentos extraordinários, mas na capacidade de enxergar Deus nos detalhes mais comuns do cotidiano. Cada manhã é um convite para transformar aquilo que parece rotineiro em ocasião de encontro com o sagrado. O simples ato de preparar o café, tomar banho, organizar a mesa ou caminhar até o trabalho pode se tornar oração se realizado com consciência da presença divina. Deus habita o ordinário. Deseja ser acolhido nas pequenas coisas, santificando tudo o que é vivido com o coração entregue. Quando você decide dedicar até os menores gestos ao Senhor, o comum ganha um brilho novo e as tarefas que antes pareciam vazias se enchem de significado. A espiritualidade cristã é, sobretudo, a arte de unir céu e terra em cada instante. Os santos nos ensinam que é possível transformar o lar em igreja, o quarto em altar, a rotina em liturgia, desde que tudo seja feito como oferta, como expressão de amor. O ordinário, quando tocado por Deus, revela milagres escondidos na rotina. Esse olhar renovado não exige tempo extra, mas atenção e intenção. Basta um pensamento de gratidão ao preparar o café, uma breve oração durante o banho, uma entrega silenciosa ao sair de casa, um louvor silencioso ao olhar o céu. A presença de Deus se revela a quem tem olhos para enxergar o divino no comum e coragem para consagrar cada pequeno começo. E se amanhã você experimentasse dar a Deus os detalhes da sua rotina? O que mudaria se cada gesto simples fosse vivido como resposta ao chamado do amor? Que tal começar a transformar sua manhã, não apenas com grandes orações, mas com um coração atento ao milagre escondido em cada ato, enxergando bênçãos antes de elas chegarem? A força da imaginação, quando consagrada a Deus, torna-se uma aliada poderosa na oração da manhã. A espiritualidade cristã sempre valorizou o poder de enxergar com os olhos da fé aquilo que ainda não se tornou visível aos olhos do corpo. Quando você começa o dia visualizando bênçãos, respostas e vitórias, está, na verdade, antecipando a ação divina e sintonizando o coração com as promessas de Deus. A oração visualizada não é fantasia ou auto-engano, mas exercício de confiança. É declarar pela fé que aquilo que ainda não chegou já é real no mundo espiritual. Ao acordar, reserve um momento para imaginar como deseja viver o dia sob o olhar de Deus. Veja-se superando desafios, perdoando, encontrando paz onde há conflito, experimentando alegria mesmo nos momentos de rotina. Traga à memória as promessas bíblicas. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Imagine-se caminhando de mãos dadas com Deus, enfrentando as situações com serenidade e coragem, experimentando graça e proteção. Essa prática alinha pensamento, emoção e fé, preparando não apenas o espírito, mas também a mente para reconhecer oportunidades e agir com mais confiança. Visualizar bênçãos é uma forma de alimentar a esperança e afastar o medo, de profetizar sobre o próprio caminho antes de dar o primeiro passo. Deus honra a expectativa de quem crê e age como se já tivesse recebido a resposta. Experimente amanhã começar o dia agradecendo por bênçãos ainda invisíveis, antecipando milagres e declarando: eu creio que verei a bondade do Senhor nesta manhã. Que portas podem se abrir quando você ora enxergando com os olhos da fé? Desafio dos 7 dias.
Experimente e compartilhe sua transformação. Todo novo caminho espiritual começa com um pequeno passo de decisão e continuidade. O convite hoje é para um desafio simples, mas capaz de gerar mudanças profundas. Dedicar-se durante 7 dias consecutivos à oração da manhã, experimentando cada prática apresentada, desde o silêncio inicial até a visualização de bênçãos e a consagração dos gestos ordinários. 7 dias podem parecer pouco, mas são suficientes para criar uma atmosfera diferente em casa, perceber transformações internas e até inspirar quem convive ao seu redor. Ao aceitar esse desafio, comprometa-se a não deixar passar nenhum amanhecer sem buscar o contato com Deus, ainda que por poucos minutos. Não se cobre perfeição nem resultados imediatos, mas observe com honestidade as mudanças que vão surgindo. Uma paz inesperada, uma nova clareza diante dos problemas, mais paciência com os outros, maior capacidade de agradecer. O que importa é a disposição sincera de se abrir ao agir de Deus, mesmo quando não sentir vontade ou disposição. Compartilhe suas descobertas e pequenas vitórias com alguém de confiança, ou, se desejar, registre em um diário ou até mesmo nos comentários deste vídeo. Seu testemunho pode ser semente para a transformação de outras vidas. O desafio dos 7 dias é, acima de tudo, uma experiência de renovação da esperança. Ao final desse tempo, você perceberá que a vida espiritual é construída com constância, simplicidade e entrega diária. Você está pronto para aceitar esse convite? Que tal começar amanhã mesmo e ver o que Deus pode realizar quando você escolhe, todos os dias, colocar amanhã em suas mãos? Viva a manhã dos milagres. Todos os dias, cada manhã traz em si um convite sagrado, uma porta aberta para experimentar o extraordinário no meio do comum. A vida espiritual não se resume a grandes feitos ocasionais, mas floresce nas pequenas decisões de cada amanhecer. Quando você escolhe se voltar para Deus antes de tudo, entregando não apenas suas palavras, mas também o coração, as dúvidas e os sonhos. Quem decide começar o dia assim, descobre que os milagres não estão reservados para poucos privilegiados, mas para todos que ousam acreditar e agir com fé. A partir de hoje, cada despertar pode ser diferente. O ordinário pode se transformar em altar, o gesto simples pode se tornar oração, e até as lutas mais silenciosas podem ser vencidas com a força renovada que vem da presença divina. A grandeza da vida cristã não está em nunca enfrentar dificuldades, mas em descobrir, manhã após manhã, que Deus está presente e opera onde menos se espera. Viver a manhã dos milagres é fazer da esperança um hábito, da gratidão uma rotina, e da confiança uma escolha consciente. É crer que, mesmo em dias nublados, a promessa da luz permanece e que cada pequeno começo é suficiente para mover o coração do céu. Não espere pelo cenário ideal. Comece agora, do jeito que você está, com o tempo e as palavras que tem. Sinta-se à vontade para compartilhar este vídeo com alguém que esteja precisando de uma nova esperança pela manhã. Se desejar, escreva nos comentários seu pedido de oração ou simplesmente conte como Deus tem agido na sua vida. Assim, rezamos juntos e fortalecemos essa corrente de fé. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco e ative o sininho para receber novas mensagens que possam iluminar seus dias. O milagre do recomeço está ao seu alcance todos os dias. Basta decidir, ao abrir os olhos, que Deus será o primeiro pensamento, o primeiro diálogo, o primeiro gesto. E assim, dia após dia, você descobrirá que o extraordinário já começou.